espero que com vocês estejam bem, porque aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer um vídeo do relato de parto da Sara, parte 2. Eu já fiz um vídeo, mas é bem no começo lá, quando eu comecei o canal, pessoal. Se vocês quiserem ver, tem aí pra vocês verem. Então, hoje ela tá fazendo dia 17, fazendo um aninho. Aí passou todas as lembranças aqui na minha cabeça, o que eu passei. E vou falar aqui com vocês. Vou falar tudinho que aconteceu. Naquele dia lá eu não tinha um canal aqui. Então vou me falar aqui pra vocês, né? Antes dela nascer, acho que eu tava com 38 semanas. Tava com aquele barrigão já grande, já não tava aguentando mais. E durante essas 3 semanas eu fui na médica, na ginecologista. A pressão minha tava 17/2, sempre tava assim, sempre. Sempre nas alturas, e eu aquela dor de cabeça, a minha vista escurecia. E teve um dia que acho que não tava nem de 38 semanas, tava acho que só de 7 meses. Eu deitei na cama, e minha vista escureceu. Fiquei lá horas, mas não fui no... Então, tive que dar uma paradinha, porque o celular tá com a memória cheia, e aí eu tenho que pagar algumas coisas aqui. Aí tava falando, aquele dia lá que acho que eu tava com 7 meses, então daí aquele dia escureceu a minha vista, tudo escureceu, não conseguia mais enxergar. Tudo que eu enxergava era aquela faísca, sabe, assim, no olho. Aí eu tive que deitar e fiquei 2 horas deitada, tava assim. E não fui no médico, não fui na consulta, tava com medo, sabe, de ir. E o pior que era pra mim ter ido, né? Aí depois a outra semana, marcaram consulta médica pra mim. Eu fui, aí comentei com a médica ficou brava comigo, falou: menina, era pra você ter ido, não fique em casa assim, se não dá pré-eclâmpsia. Ai, gente, nem consigo falar direito. Pré-eclâmpsia, meu Deus. Aí, um negócio assim, porque sobe a pressão, é perigoso dar um monte de coisa aí e acontecer as coisas comigo e com a Sara, que tava dentro da barriga. Só que eu tava orando a Deus, pedindo a Deus pra que nada aconteceria, sabe? E eu confiei em Deus e Deus deu vitória. Tanto que você vê a Sara comigo aí, que vocês vê. Então, daí eu fui na consulta certinho. E depois, quando eu inteirei, aí parou. Quando eu inteirei 38 semanas, a minha pressão começou a dar pico de pressão alta. 17, 16, 17, 16. Não sei se subiu a mais, porque não sei. Mas eu fui na médica um dia, né? Eu fui lá e cheguei lá, tudo certinho. Tava bem, sabe? Não tava tanto sentindo mal. As pessoas falam que tem gente que não sente pressão alta e quando tem pressão baixa que sente. Acho que foi no meu caso, quando a minha pressão... Era raro, quando a minha pressão abaixava, eu passava mal. E quando tava com pressão alta, não sentia nada. Mas isso daí é pior, porque pode acontecer várias coisas, né? Que pressão alta pode acontecer. Então, daí eu fui na médica aquele dia, na consulta médica. Cheguei lá
Quando ela chamou o posto tava lotadésimo. Tinha um monte de gente lá. E eu com aquele barrigão lá, tava comendo até uma bolacha, um refrigerante, esperando ela chamar. Porque eu nem café eu tinha tomado. Olha pra vocês verem. E ainda eu tava com um refrigerante na mão. Ela falou assim, antes de eu chegar na porta, ela falou assim, não tome esse refrigerante não, faz mal pra sua bebê e pra você. Na verdade, eu não tomava todos os dias, mas estava com vontade de tomar refrigerante, aí eu peguei e tomei. Só que daí ela falou. Aí a enfermeira foi medir minha pressão e quando mediu minha pressão, tava 17. Tava 17, todo mundo ficou assustado, os médicos ficou assustado. Só que eles não queriam internar eu com 38, queria que eu inteirasse 39 semanas. Que é agora, se você não tiver 39 semanas, aqui na minha cidade eu acho que é assim, não sei se na sua cidade era assim, são assim. Aí ela falou assim, corre pro hospital. Com essa pressão aí, não tá legal, fez eu deitar na maca. Tava com 17/2 de pressão alta. Mandou eu deitar, eu deitei na maca. E aí ela falou assim, depois você corre lá no hospital. Eu vou deixar um pouquinho você aqui. Se precisar dar um remedinho ou da Sara nascer, você corre lá e fica por lá. E ela nem quis consultar eu. Por quê? Porque minha pressão tava alta e queria que eu corresse. E deixou eu descansando um pouquinho lá no posto, né? Na maca do posto lá. Enquanto ela consultava outras mulheres. E aí, eu fiquei lá. Fiquei meia hora deitada naquela maca lá. E falando, ai, Senhor, tem misericórdia. Assustado, falei, meu Deus, 17/2. E pedindo a Deus que tudo dava certo. Pedindo. E eu crendo que Deus ia fazer uma obra, sim. E Ele fez. E eu tô aqui contando pra vocês. Aí, né? Ela falou assim, vai lá, pega... Seu esposo tá aí? Vai lá, corre no hospital, preencheu um papel. Mas ela não fez a carta. Era só um papel que eu tava com pressão alta. Mas ela não fez a carta da cesárea com lacreador. Cheguei lá no hospital, o médico consultou, minha pressão já tinha baixado. Acho que tinha baixado, já tava 14, abaixou pra 14. Já tava baixa, fizeram os exames. Aí o médico falou assim, vem outra semana se caso você piorar. Aí eu pensei, fizeram aquele exame de toque, tudo. Fizeram um monte de coisa pra depois ele falar assim, vem outra semana. E eu vira e mexe passando mal. Falei, Senhor, tem misericórdia. E ele falava que não tava a tempo ainda da Sara nascer, sendo que tava com 38 certinho. E passando mal. Aí, cheguei em casa, passou uns 3, 4 dias. Tava ruim aqui. Deitava no sofá com aquela dor de cabeça tão grande aqui, ó, na minha testa. Uma dor de cabeça enorme, cansaço daquele barrigão, coração batia mais forte, ofegante. E eu orando a Deus para que tudo desse certo, porque com pressão alta não se brinca, né, gente? Aí, desculpa o barulho, é que o cachorrinho tá lá embaixo latindo. Releve esses fundos aí, pessoal. Então, daí, né? Eu tava tão ofegante e ruim, a dor de cabeça era direto. Quando a gente tá com pressão alta, dá dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Eu falei, Senhor, o que será de mim e da Sara que tá aqui dentro? É muito perigoso eu ficar assim. Ia lá no médico, o médico não diz. Ela falou assim, não vou dar remédio pra você de pressão alta porque já tá no final. Não é melhor nem dar. Então eu nem remédio de pressão alta eu não tomava. E a Sara mexia bastante na minha barriga.
Aí teve um domingo, né? Eu falei, eu vou na igreja e vou buscar a palavra para que Deus fale comigo, né? E fui com aquele barrigão na igreja, apanhei um vestido preto, grande, confortável, fui, sentei no banco. E Deus falou assim, fique em paz que eu vou fazer a obra. Não se preocupe porque nada vai acontecer com vocês. Aí eu peguei aquela parte, guardei no meu coração e ficou comigo. Aí eu tava meio com dor de cabeça, levantei segunda-feira, meio com dor de cabeça, levantei e falei, acho que eu vou atrás da médica hoje. Cheguei lá, aquela médica não tava lá. Aquela médica não tava lá naquele dia lá. E só tava enfermeiro. Teve que voltar no resolver. Então daí eu queria pegar a carta, né? Cheguei lá, só tava a enfermeira falou que não podia dar a carta. Já tava com 38 e 3 dias. Aí depois ela falou assim, volte amanhã ou quarta. Aí pra medir sua pressão, como que tá. Cheguei lá no outro dia, como o posto aqui é longe e tem que pegar ônibus, né? É bem longe, tem que pegar ônibus. Aí eu fui, peguei o ônibus, fui a quase semana inteira indo no médico e essa médica não tava lá. Eu falei, Senhor, mas e a tua palavra, Senhor? Eu fiquei pensando e orando, mas eu falei, creio que Deus vai cumprir e vai fazer uma obra. Aí ela falou assim, falou que a médica tava, acho que numa terça-feira, se eu não me engano, falou que ela tava lá. Cheguei lá de novo, peguei, guardei o dinheiro do passe de ônibus. Aquela médica disse que tinha faltado, não tava lá. Falei, meu Deus do céu, que será? Que será? E fiquei esperando, aí ela mediu minha pressão, até que tava baixa a minha pressão. Falei, graças a Deus. Mas eu preciso dessa carta, tô preocupada. Aí, né? Depois ela falou assim, vem tal que ela vai estar aqui. Aí cheguei e fui nesse dia. Acho que eu fui na terça, depois ela falou que numa sexta ela tava. Não. Numa. Nossa, agora nem lembro o dia que a Sara foi internada. Sei que daí eu fui. Demorou 2 dias, fui novamente lá. A médica tava lá. Aí ela olhou pra minha cara e falou, você é aqui ainda? Falei, e eu tô passando mal. E mediram, minha pressão tava 16. Mas eu achei que eles tinham te internado e a Sara já tava nascendo. Até a enfermeira falou isso pra mim. Falei, não. Enquanto não dá 39 semanas, eles não quis internar. E aquele dia eu tava com 38 e 6 dias. Aí eles não quis internar. Ela falou, não acredito uma coisa dessa. É hoje que você tem que correr lá e internar. É hoje. Que era numa segunda-feira, né? Porque não foi numa sexta, agora eu lembrei. Foi numa segunda-feira. Porque eu fui lá numa sexta e ela não tava lá. Aí eu fui nessa segunda cedo, cheguei lá e a médica pegou, prescreveu um monte de coisa lá no papel. Falou assim, vou mandar o WhatsApp do médico que tá lá no fornecedor de cana. E você vai lá nesse hospital. Daí eu falei assim, mas preenche a carta. Aí ela preencheu tudo certinho. Ah, a Sara tá falando aqui. Preencheu, ok, meu amor. Preencheu tudo certinho os papel lá, né? Aí, eu fui lá com o papel, ela mandou um WhatsApp pro médico que tava lá, falou, explicou meu caso, tudo certinho. Quando cheguei lá, ele pediu um monte de exame, eu fiz esse exame, fiz exame de diabetes, exame de um monte de coisa, mediram minha pressão, escutaram o coraçãozinho de Sara, colocaram aquele cardioco que fala, é um negócio assim, pra escutar o coraçãozinho do bebê.
apertaram bastante a minha barriga. E aí disse que o coração até que tava bom, né? Aí graças a Deus, aí menos mal, né? Aí eu cheguei a ficar esperando lá, né? Porque eu tinha comido a bolacha, que nem falei, tinha comido bolacha. Antes de esperar a médica chamar eu. Pouca coisa que eu comi. Aí ela falou assim, você tem que ficar de jejum porque você vai fazer cesárea com laqueadura. Eu falei, puseram o negócio no meu pulso, pra se precisasse colocar alguns remédios naquele momento. Aí eu fiquei das 11 horas até 6 horas da tarde de jejum lá, sem comer nada, deitada, com aquele negócio verde, lá é verde, né? Deitada até o médico vir fazer o parto meu. Fiquei lá esperando. Aí logo deu a hora de eu subir, que lá tinha elevador, né? E subi com aquela ansiedade, esperando ver o rostinho de Sara, dessa lindeza. Não vi a hora. E a palavra de Deus se cumpriu. Não teve nada. Tanto que falaram no meu parto que pressão alta, que era perigoso acontecer alguma coisa. E Deus ajudou, que foi tudo bem, não aconteceu nada, foi ótimo. A Sara nasceu, fiz a laqueadura, não subiu minha pressão, não aconteceu nada. Foi um parto maravilhoso, uma cesárea maravilhosa, uma recuperação maravilhosa, graças a Deus, né, filha? Graças a Deus. Eu vou atender ela aqui, senão ela não vai deixar eu gravar, pessoal. Foi uma cesárea maravilhosa. Não teve complicação pra nada, graças a Deus. Minha pressão tava ótima, 12, certinha. E a Sara nasceu com saúde e perfeição. E também não teve nada. E logo de noite eu fui lá com ela no quarto, né, linda? Ai, que mamãe. A mamãe tá falando pro pessoal. Fui lá no quarto e fiquei lá com ela. Mas só que eu voltei no quarto, já era meia-noite, 1h, por aí. Por causa da laqueadura, né? Tinha que ficar mais um pouco. Mas eu fiquei com ela. Amarraram ela assim numa cinta comigo aqui. Deixa eu coisar aqui, negada, estão ligando pra mim. Aí eu colocaram e ela ficou mamando. Já volto com vocês, eu vou pegar ela aqui. Depois eu vou soltar umas fotinhas dela aí pra vocês verem, tá? This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me?